pôr do sol, quando o nosso cenário começa esta noite, deve ter sido por volta do pôr do sol. E este mensageiro tinha corrido o dia todo, talvez 2 ou 3 dias. Ele estava tentando encontrá-lo. Ele foi, talvez, quase de Dan a Bérseba. Porque Jesus, em seu ministério, estava indo, falo aqui, realizava seus sinais e prodígios. E o povo todo se reunia. Ela partia para algum outro lugar. Tenho de ir a outra cidade. E tinha sido difícil para ele. Talvez tenha ido a Cafarnaum. E disseram, ora, ele partiu daqui faz uma semana. Não sabemos exatamente para onde foi. Mas ele foi a algum outro lugar. E ele estava cansado. O seu cabelo estava molhado de suor. Suas pernas estavam empoeiradas e suadas. E quando chegou ao grupo onde Jesus estava falando, o mensageiro que levou a carta, quando foi na cidade de Cafarnaum, dizer que ele estava aqui, mas foi na outra cidade. E o mensageiro deixou aquela cidade, foi na outra. Ele caminhou quase 2 ou 3 dias, depois chegou aonde estava Jesus. Não foi fácil para chegar na presença de Deus. Este mensageiro encontrou obstáculo no caminho. Estava bem cansado, suando. E, graças a Deus, consegui chegar na presença de Jesus. Mas quando ele chegou na presença de Deus, de Jesus, a missão era entregar a carta, entregar o convite. E Jesus também estava cansado. Depois de pregar muito tempo, orou pelos enfermos, Jesus também ficou bem cansado. O mensageiro que levou a carta estava cansado depois de caminhar 2 ou 3 dias. E Jesus que vai receber a carta, Jesus que vai receber este mensageiro, estava também cansado depois de pregar muito tempo. Olha esse cenário. Ele tinha falado o dia todo. Sua boca estava seca, a boca de Jesus, por muito falar. E suas mãos começavam a parecer trêmulas e seus olhos cansados quando o sol começou a se pôr. Jesus, bem cansado, com sua boca, seus lábios secos, sua boca seca,
a sua mão começou a tremular, porque ele falou o dia todo. E ele ficou lá para descansar. E agora Jesus tinha dois homens ao seu redor, os 12 discípulos. Então, quando esse mensageiro chegou aonde estavam os discípulos, naquele círculo, ele queria atravessar. Às vezes chegou lá na presença do Filipe, ele falou que mestre, irmão, por favor, eu quero me encontrar com Jesus. Eu tenho uma carta para entregar, uma mensagem muito importante para entregar a Jesus. Porque eu viajei 2 ou 3 dias e não posso voltar com a carta do mestre, e não posso voltar sem falar com Jesus. E digamos que ele veio a Filipe, e Filipe deve ter dito algo assim: Senhor, o jovem, nós certamente gostaríamos algo assim. Nós gostaríamos de deixá-lo ver o mestre, mas ele está tão cansado. Nós simplesmente temos de observá-lo, porque ele simplesmente prossegue até quase cair. E estivemos em tantas reuniões e assim por diante, ultimamente, que sinto muito, não creio que possamos fazê-lo. Então, o jovem ficou triste, o mensageiro ficou triste. Implorou mais uma vez a misericórdia a um dos discípulos para deixar ele entrar e chegar aonde estava o mestre. Filipe explicou que, infelizmente, o mestre pregou o dia inteiro. Nós não podemos deixar você ir lá conversar com o mestre, porque ele está bem cansado. Eu compreendo, eu sei, você quer falar com ele, mas não podemos te deixar chegar até aos seus pés. O mensageiro, com a sua carta na mão, ficou triste, mas no final da conta, deixará ele chegar aonde Jesus estava. Mas ele diz: eu tenho um bilhete aqui. O mensageiro estava falando, respondendo com Filipe: eu sei que o mestre está cansado. Eu sei que Jesus pregou o dia inteiro. Eu sei. Mas eu tenho um bilhete aqui. Vem de um homem muito importante nos círculos religiosos. E é o convite para o seu mestre. O que será uma grande coisa se ele for? E tenho de vê-lo, porque fui comissionado, de modo que tenho de entregar este bilhete a ele e cuidar para que o receba pessoalmente. Então Filipe não desistiu, deixou o mensageiro chegar até onde Jesus estava. Assim, finalmente, eles o levaram ao Senhor Jesus. E quando olhava para ele, o Senhor Jesus, talvez deixando o seu lugar, o seu púlpito
de onde estava falando, onde os discípulos e os demais tinham arrumado para ele falar. Enquanto olhava, ora, ele olhou para o jovem. Ele deve ter gostado dele. Os discípulos levaram o jovem até na presença de Jesus. Jesus olhou para este jovem. O jovem estava bem cansado, cabelo suando, os seus pés poeirados, bem cansado, lábios secos. E Jesus tinha pena desse mensageiro. Jesus tinha pena deste homem. E Jesus admirou a coragem deste homem. E Jesus falou no seu coração: certamente este homem tem algo para me dizer. Oh, meu irmão, é uma boa coisa chegar até na presença de Jesus. Nenhuma pessoa pode chegar na presença de Jesus e voltar com seus problemas. Quando você chega aos pés de Jesus, quando você chega na sua presença, certamente vai passar algo. Uma transformação vai passar. Se você tem problema, os teus problemas serão resolvidos. Se você tem uma pergunta, você terá a sua resposta. Se você está cansado com teus pecados, cansado com a sua doença, cansado com os problemas do mundo, Jesus vai resolver. O melhor homem do mundo que nós temos, o seu nome é Jesus. O jovem chegou até aos seus pés. Às vezes era por ele a sua primeira vez de chegar na presença de Jesus. A sua primeira vez de conversar. A sua primeira vez de olhar Jesus na sua cara e conversar, ouvir a voz do Senhor. Mas esse cenário é um cenário muito triste. Começando ao seu chefe fariseu, seguindo o mensageiro, ninguém beneficiou nesse cenário. Infelizmente aconteceu uma cena bem triste, um cenário bem triste. O problema não está do lado de Jesus. O problema não é Jesus, mas o erro estava com o jovem, o erro estava ao lado do fariseu. Por começar, os fariseus odiavam Jesus. Simão, o fariseu, odiava Jesus também. Fizeram um truque. Este convite não foi para valorizar o Filho do Homem. Não foi para valorizar o Senhor Jesus. Mas seu Simão, o fariseu, convidou Jesus para desprezar ele. Porque a Bíblia diz que Jesus é homem de dor. Costumou no sofrimento. Os fariseus fizeram um truque só para falar mal de Jesus. Só para desprezar o nosso Senhor. Este jovem achou uma graça de estar na presença de Deus.
uma boa coisa de estar. Mas infelizmente, ele voltou sem beneficiar nada. Então, quando Jesus olhou para este jovem, Jesus olhou para ele e ele deve ter gostado dele. E o jovem ele diz, estou aqui para transmitir um recado, Senhor. E há um homem de posição muito elevada numa certa cidade. E ele é fariseu, a mais religiosa das religiões. E ele está dando um jantar, uma grande ocasião, um banquete. E quer que venhas para ser o convidado de honra. E muitos gostaram de comparecer a este banquete, porém, ele selecionou-te. E faz 13 dias que estou tentando encontrar-te de lado a lado da nação. E fiquei, sem dúvida, feliz em chegar aqui, Senhor. E entregarei este bilhete a ti, disto e dele. O mensageiro começou a falar, expressar, falar com Jesus. Tentei te encontrar 13 dias, mestre. Você está convidado. O meu Senhor, o meu mestre, Simão, o fariseu, vai organizar uma festa, um banquete. Neste banquete você está convidado. Quando os discípulos ouviram isso, disseram a Jesus, mestre, não vai. Você sabe que este grupo que está convidado você, odeia você, mestre. Simão, o fariseu, vai te ridicularizar. Não vai, por favor. Mas Jesus olhou para os seus discípulos e diz, eu vou. Tanto faz, eu vou. Jesus sabia que quando chegar na casa de Simão, o fariseu não vai dar as boas-vindas. Ninguém dará boas-vindas a ele. Jesus sabia disso. Mas sempre ele cumpre todos os seus compromissos. Quando você convida Jesus, ele vai chegar. Em qualquer momento ele chega para responder. Para marcar a sua presença, porque o seu nome é o grande som. E ele apanhou o bilhete e o leu. Jesus pegou o bilhete na mão do jovem, abriu e começou a ler. Depois de finalizar ler esse bilhete, Jesus respondeu a este jovem. Ele estava. E ele apanhou o bilhete e o leu. E constatamos que este certo fariseu estava dando uma festa e o tinha convidado a vir e ser convidado de honra dele. Assim Jesus parou por alguns momentos olhando para o jovem. Jesus parou por alguns momentos e começou a olhar para o jovem. Este jovem não era um cristão.
Era uma boa ocasião para este jovem de entregar sua vida a Jesus. Um bom momento, uma boa ocasião para este jovem de falar algo mais. Mas o jovem estava preocupado com o recado do seu mestre. Este jovem nunca ficou preocupado pela sua vida. Ele não era um cristão. Nunca se converteu. Ele ficou preocupado 13 dias. Preocupado, procurando Jesus somente para entregar o bilhete. Ele não ficou preocupado para entregar sua vida a Jesus. Oh, uma coisa triste. Um cenário bem triste. Jesus parou por alguns momentos e olhou para o jovem. E tão ocupado quanto ele estava, todavia, você nunca pode convidá-lo e ele não vir. Não me importa qual seja a situação. Ele virá. Esse é o nosso mestre, esse é o nosso Deus. Então, ocupado quanto ele estava, todavia, você nunca pode convidá-lo e ele não vir. Não me importa qual seja a situação, ele virá. Quando a morte entrou na casa da Marta e Maria, elas clamaram, enviaram o mensageiro para falar a Jesus que o teu amigo Lázaro está morto. Jesus tem que deixar de pregar e voltar a resolver o assunto. Quando Jesus foi chamado, depois de receber a mensagem que Lázaro não está mais vivo, Jesus voltou para resolver o assunto. Em qualquer momento, em qualquer situação, quando você clama, Jesus chega e leva novas esperanças. O que houve com aquele mensageiro? Como pode ser isso? Ele esteve consciente do que fez? Será que o rapaz, será que este mensageiro esteve consciente do que ele fez? A primeira vez, talvez, em sua vida, em que ele esteve na presença de Jesus. Ele mesmo pediu o perdão dos seus pecados. Ele não aproveitou a oportunidade. Aqui tudo fica arruinado. O jovem recebeu a graça. Era uma graça para este jovem receber a carta na mão do seu chefe e de ir entregar a Jesus. Quando Jesus recebeu a carta, parou algum momento, começou a examinar a vida do jovem.
Jesus descobriu que o coração do jovem estava bem sujo, uma vida suja, um pecador. E Jesus esperava que este jovem falasse algo. Mas na mente deste jovem não tinha o assunto de pedir perdão ao mestre. Jesus começou observando. Que cena. Este jovem está fora da sua casa, fora da sua família por 3 dias. Ele está me procurando para me entregar a carta do Simão o fariseu. Mas este jovem não pode me entregar a sua vida. Este jovem não pode pedir perdão dos seus pecados. Este jovem não pode nascer de novo. Eu estou aqui, o doador da vida. Eu estou aqui, o seu Senhor, seu Criador. Mas como este jovem não está descobrindo, como este jovem não está chegando aonde eu estou, para voltar salvo na sua família. Jesus certamente ficou preocupado. E o jovem não estava preocupado com a sua salvação. O jovem estava preocupado somente para entregar a carta do fariseu Simão, o seu mestre. O jovem não estava preocupado. Ele diz: diga ao seu Senhor que estarei lá. Nesta certo dia, nesta certa hora, eu estarei lá. Jesus respondeu: fala ao seu mestre, eu estarei. Para não ficar preocupado, eu estarei. O dia que ele marcou para festa, eu estarei presente. Tá bom, jovem? Fala com ele que eu estarei. E o mensageiro deve ter sorrido, satisfeito. Esse voltado e correndo muro abaixo para levar as boas novas de volta ao seu Senhor, de que tinha tido sucesso em levar a mensagem a este que ele queria. O jovem voltou pulando, cheio de alegria. Eu consegui falar com Jesus. Eu consegui entregar a carta. Eu sou o jovem, o único jovem na nossa cidade, no nosso emprego, como trabalhador. Eu sou o único que tinha esta chance, esta oportunidade de falar com Jesus. Sou o único. Eu sou o único. Oh! O que houve com aquele mensageiro? Como pode ser isto? Ele esteve consciente do que fez? Talvez em sua vida, em que ele esteve na presença de Jesus e nem mesmo pediu o perdão dos seus pecados. Ou como é da mesma maneira com as pessoas hoje.
Muitas vezes, elas se dão conta de que estão em sua presença e nunca pede perdão. O erro que este mensageiro cometeu de deixar a presença de Jesus, de voltar na sua família, de voltar na sua terra, sem pedir perdão dos seus pecados. É o mesmo erro que as pessoas cometem hoje. Você vai deixar sua casa e vai na sua igreja. É uma boa coisa. Você vai entrar na sua igreja. Uma boa coisa. Você vai ofertar, vai dizimar. É uma boa coisa. Você vai cantar, pular, cheio de alegria. É uma boa coisa. Mas quando a palavra de Deus vai ser pregada, às vezes você não tem tempo, você não tem esta ocasião de se deitar na presença de Deus, pedir perdão dos teus pecados. O problema do homem hoje. O problema hoje que nós encontramos nas nossas vidas é o problema que Jesus está encontrando nas nossas igrejas, na nossa sociedade, nas nossas vidas. Você sabe bem que um dia vai deixar este mundo. Você sabe bem que um dia morará. Você sabe que não vai ficar eternamente neste mundo. Um dia a morte vai tocar na porta do seu coração. Você sabe que tem o céu, tem o inferno. Mas às vezes nunca pediu perdão dos teus pecados. Depois de cometer erro, depois de cometer uma coisa, às vezes está no seu trabalho, você tem coragem de pedir desculpa ao seu chefe, desculpa à sua amiga, desculpa à sua namorada, desculpa, mas para Deus não. Como uma pessoa educada, você sempre peça desculpa. Ai, desculpa. Foi engano, desculpa. E então, para o teu Senhor, você não pode fazer a mesma coisa? Bem, isso é talvez nunca tenha tido outra oportunidade. E rejeitou a última oportunidade de pedir perdão. Como ele pode ter feito isso? Como pode este rapaz ter estado tão devotado a trazer esta mensagem do seu Senhor que falhou na presença do Filho de Deus? É pedir perdão. Foi tudo uma questão de trabalho. Foi tudo questão de trabalho. O nosso querido jovem, o mensageiro, passou na presença de Deus. Estava tão feliz para entregar a carta. Quando Jesus recebeu o convite, o mensageiro ficou tão feliz, voltando, pulando, porque missão cumprida. Mas a questão da sua alma, ele não tinha tempo de pedir perdão, não tinha tempo de pedir salvação. Era por este jogo um bom momento de depositar tudo aos pés do Senhor.
como foi esta mulher. Quando chegou o dia da festa, Jesus foi lá. Quando Jesus chegou, encontrou os convidados, estavam na sala, cada um com seu lugar. Mas quando Jesus chegou na porta, ninguém deu boas-vindas a ele. Jesus entrou. Ninguém apresentou o assento. Jesus foi desprezado. Desprezado o Senhor. Sem lugar para sentar. Nem boas-vindas na casa do Simão que o convidou. E Jesus foi lá, sentou no chão. No canto da sala, ela sentou no chão. Bem cansado. Às vezes, ele se apoiou na parede, bem cansado. Os pés sujos, suando, lábios secos. Ninguém conversava com ele. Jesus sabia que ele vai passar nessa situação. Mas ficou calado. Todo mundo estava lá observando para Jesus. E zombando, falando mal de Jesus. Quando Simão convidou Jesus, ele escondeu uma carta. Escondeu uma carta na mão. Convidar para fazer um truque. Para acabar com ele. Para ficar mais um homem desprezado na cidade. Jesus aceitou. Marcou sua presença porque sempre ele cumpre todos os seus compromissos. Mas na mesma cidade, uma mulher recebeu a notícia que Jesus de Nazaré está na casa de Simão, o fariseu. Esta mulher de má reputação. Gastou o seu dinheiro. O dinheiro que ela conseguiu durante a noite. O dinheiro sujo. Porque a mulher não passava a noite na sua casa. Ela tem que passar a noite em diferentes lugares, no motel, assim, outros lugares para namorar e conseguir o dinheiro, sustentar a sua vida e a sua família. Dinheiro que ela conseguiu durante a noite, depois de receber a notícia que Jesus está na casa do Simão, a mulher foi comprar o perfume mais caro da cidade, mais caro da loja. O perfume que a mulher comprou tinha muito valor. Somente o rico, somente alguém que tem muito dinheiro para conseguir esse perfume. A mulher valorizou a vida do Senhor Jesus. Comprou seu perfume e entrou na casa do Simão, o fariseu. A mulher foi aonde Jesus estava. A mulher começou a chorar. Mulher começou a chorar. Lágrimas saindo dos seus olhos. Essa lágrima estava caindo nos pés de Jesus. A mulher pegou seus cabelos como toalha, limpando toda a poeira, toda a sujeira que estava nos pés de Jesus. Usando, depois de lavar os pés, usou perfume. Esse perfume de muito valor que ela comprou. Colocou nos pés de Jesus. Mulher, no seu coração,
quebrado, pedindo perdão. Senhor, me perdoa. Eu sou uma mulher de má reputação. Tu sabes minha vida. Estou bem cansado com esta vida, Senhor. Não quero mais continuar. Faça algo, mestre. Quando estou na tua presença, muda minha vida, Senhor. Me perdoe. Faça algo, Senhor. Eu não quero voltar mais pecadora. Não quero levar esta vida. Não quero levar a vida suja. E Jesus perdoou a mulher. O melhor lugar para estar é aos pés da cruz. A mulher fez a reconciliação entre ela e o seu Senhor. A cena que passou naquela sala, todo mundo zombava de Jesus. Começando com o fariseu que convidou Jesus, falando, se Jesus sabia. Se Jesus sabia. Ninguém contou para ele a vida desta mulher. Ninguém contou para Jesus. Nós sabemos quem é esta mulher. Essa mulher já estava na nossa igreja. Era membro da nossa igreja. Mas expulsamos ser ela porque é uma mulher de má reputação. Veja como Jesus está conversando com esta mulher de má reputação. Mas Jesus sabia. O Simão, o fariseu, que convidou Jesus, não beneficiou nada. Mas a mulher que estava fora de convite, a mulher que não foi convidada para Simão, mas a mulher foi convidada para Jesus. O assunto espiritual. Entre você e Deus. Entre a mulher e Jesus. Simão o fariseu convidou os amigos. Mas não convidaram mulher de má reputação. Mas o seu convidou a mulher de má reputação. Porque esta mulher é uma semente de Deus. A mulher saiu na sala perdoada. A mulher saiu na presença de Jesus perdoada. A sua vida mudou. Você não pode ficar na presença de Jesus e voltar pecador. Quando você faz o contato com Jesus, se você é um filho ou uma filha de Deus, tem que passar uma coisa. A mudança, transmissão da vida. Você vai descarregar sua vida a Jesus e Jesus vai carregar a sua vida na sua alma. Não é em vão que nós cantamos. Quero estar ao pé da cruz. A mulher escolheu um bom lugar para estar, limpando os pés do nosso Senhor, chorando com suas lágrimas, e limpar a poeira com o seu cabelo. Às vezes estava cantando esse hino no fundo do seu coração. Quero estar ao pé da cruz, darei a fonte, não
descansar, salvarem por ele. Oh, sim, sim, na cruz, sim, na cruz, na cruz me jurei. Oh, oh, sem fim, vou descansar, salvarei. Oh, a cena agora mudou. Quando Jesus olhava para o jovem, Jesus encontrou uma coisa errada. E Jesus ficou preocupado. Porque o jovem nunca pediu perdão dos seus pecados. O jovem falhou com essa grande oportunidade que ele tinha para entregar sua vida a Jesus. E quando Jesus olhou a mulher, Jesus ficou bem feliz. No lugar de ficar preocupado, mas Jesus ficou bem feliz porque a mulher pediu perdão dos seus pecados. E Jesus perdoou ele. Perdoou ela. Como a preocupação estava sempre no coração do Simão, o fariseu, o Simão começou a se questionar. Se Jesus soubesse. Nós falamos que Jesus não é um profeta. Nós falamos que Jesus não é um filho de Deus. Veja. Ele não sabe quem é esta mulher. Preocupado. Mas Jesus ficou bem feliz. Porque a mulher entregou sua vida a ele. Agora na cena aqui, há algo errado. Simplesmente não está correto. Quando Jesus observava aquele rapaz ir embora, cansado e fatigado, todavia, o cenário tudo, há algo errado. Aqueles fariseus detestavam Jesus. É porque eles o convidariam como convidado de honra quando o detestavam. Aquele fariseu tinha como a velha expressão de jogador. Ele tinha algo na manga. Ele escondia uma carta na manga. Porque eles detestavam Jesus. Creio que Jesus percebeu isso. Na mesma hora. Veja, as pessoas têm de ter coisas em comum. Jesus cumpre todos os seus compromissos. Quando você clama a Ele, Jesus tem que chegar em qualquer lugar. Jonas, na barriga de baleia, quando ele clamou, Deus entrou na barriga da baleia para conservar a vida de Jonas. 3 dias e 3 noites. Dentro da barriga. Mas Deus mudou. Mudou a barriga da baleia. No lugar de perder a vida, mas Deus
Jesus cumpre todos os seus compromissos. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Jesus nunca mudou e nunca mudará. Em qualquer situação que você se encontra, quando você clama a Ele, Ele estará presente. Nesta manhã, se você está doente, creia. Jesus é o grande curador. Se você tem problema, se você está desprezado, creia. Jesus é a consolação. Se você é ainda pecador, entrega a sua vida a Jesus. Ele aceitou a vida da pecadora, mulher. Jesus não rejeita ninguém. Da sujeira onde você está, Jesus vai te aceitar. Ele me aceitou na minha sujeira. Da mesma maneira que Jesus me perdoou de todos os meus pecados, Ele vai te perdoar também esta manhã. Creia no Senhor. Jesus cumpre todos os seus compromissos. Jovem voltou sem entregar a sua vida a Jesus. Falhou. Tinha uma boa oportunidade, um bom momento, uma boa ocasião de fazer tudo, de aceitar sua vida com Cristo. Mas ele falhou. E este jovem nunca entregou mais sua vida a Jesus. Este jovem é semelhante com a vida do mancebo rico. Jovem rico. Estava na presença de Cristo, conversou com Jesus, e Jesus falou com ele de vender tudo, de entregar tudo ao pobre, mas o jovem foi sem entregar sua vida a Jesus. E morreu pecador, morreu miserável. Uma coisa que não podemos fazer é quando que nós temos fôlego, é quando que nós temos ocasião, estamos vivos ainda nesta vida, devemos acertar tudo, porque amanhã pode ser mais tarde. Vamos ficar de pé. Inclina a sua cabeça. E vamos orar a Deus. Pai eterno, a tua palavra foi pregada. Senhor Jesus, esta palavra é uma boa semente. Tu és o semeador. Leva esta palavra ao redor do mundo. Deixa que esta palavra caia numa boa terra, num coração bom, num coração convertido. Esta palavra que vai quebrar o coração de pedra. Esta palavra que vai mudar a vida das pessoas. Esta palavra que vai curar as mentes, as almas das nossas vidas. Oh Senhor, tenha misericórdia de nós esta manhã. Estamos aqui para não ser condenados, mas estamos aqui para pedir a tua graça, para pedir perdão, Senhor. Não queremos ficar do mesmo jeito, viver, levar a mesma vida, Senhor Jesus. Muda, Pai. Oh, Senhor, tenha misericórdia de nós esta manhã. Estenda a tua mão, Senhor. Perdoa-nos, Senhor Jesus. Oh, Pai, queremos ser como esta mulher que se arrependeu dos seus pecados, que voltou na sua casa com uma vida nova. O mundo não vai nos oferecer nada de bom. O mundo sempre nos separa de ti. O pecado nos separa da tua presença. Não queremos mais colocar a muralha. O Senhor não é o nosso inimigo. Tu és o amigo fiel, o bondoso amigo,
Acerta-nos esta manhã, Senhor. Nos abençoe, Pai. Enquanto nós chegamos ao fim do nosso culto. Abençoe também tudo que está na linha conectado, Senhor. Deixa que esta palavra abençoe a vida de uma pessoa. Deixa que esta palavra salva um coração perdido. Te pedimos, Senhor Jesus, de salvar os perdidos. De cortar todos os laços do mundo das trevas. De cortar o gozo do pecado, Senhor. De trazer novamente na tua presença, novamente, embaixo do teu sangue, Senhor, a tua semente. Rogamos pelas pessoas que estão enfermas, nos hospitais, em diferentes lugares, no nome do Senhor Jesus, cura elas, Senhor. Tudo que está procurando solução, Senhor, faz algo esta manhã. No nome do Senhor Jesus Cristo. Guarda-nos em paz, guarda-nos embaixo do teu sangue, Senhor. Abençoa as nossas vidas. Abençoa as nossas famílias. Salva os perdidos. Abençoa as ofertas. Nós entregamos a Ti como uma verdadeira oferta, Senhor, no Teu altar. Guarda-nos nesta semana nova que eles vão começar. Abençoe este pequeno ministério. Senhor Jesus, chegamos ao fim do culto. Volta conosco. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe.